Galera, tô voltando aí. Pessoal que foi entrando aí vai sinalizando. Vou dar aí, gente. Eu não fazia ideia, também nunca tinha ficado 1 hora na live direto, mas eu não fazia ideia que 1 hora a live do Instagram caía. Mas a galera vai entrando aí que eu vou seguir o ritmo. E eu acredito que em torno de 10, 15 minutos a gente encerra também para não ficar algo muito cansativo. Que agora eu vou sinalizar a parte do esporte e contextualizar algumas dúvidas. Então, para quem entrou no final, estava aí no caminho, eu estava sinalizando a importância dessa ideia da modernidade europeia para consolidar uma nova forma de sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro, certo? Onde esses objetos de estudo que a gente tem no curso, que são os dois principais, o esporte e o carnaval, vão começar a adentrar enquanto modelos de modernidade a partir de uma ideia de sociabilidade no âmbito do lazer que vai se construir na cidade quando se tem essa difusão da modernidade francesa, difusão da modernidade inglesa, e o Rio de Janeiro, enquanto porta-voz do Brasil, tentando incluir o Brasil nesse cenário do sistema mundo, ele acaba recebendo de uma maneira mais ampla todas essas características culturais que vinham na Inglaterra, que vinham da França, que vinham de outros países. Então eu estou dando essa introdução aí para a galera que está entrando ainda, né? Porque eu estava, para quem está chegando agora, eu estava numa outra live, só que acabou o tempo, a gente reabriu a live para continuar e concluir. Mas então eu expliquei que começa a ocorrer no século XIX uma difusão desses ideais europeus para a chegada no Rio de Janeiro, aonde algumas formas de sociabilidade e lazer vão alterar a vida no âmbito público da cidade, no âmbito noturno e no âmbito econômico e político também. Então a gente nunca pode desassociar o cenário político e econômico do lado cultural, porque, como eu falei, desde os primórdios, o Rio de Janeiro vai ser uma cidade que vai ter o lazer ligado ao entretenimento. Então se constrói uma indústria do entretenimento desde seus primórdios. A gente vai ter uma indústria que vai se vincular, como eu falei, às sociedades dançantes, aos clubes, vão se formar vários circos nesse período da cidade. Então a gente está tendo uma difusão de eventos que são consolidados no espaço público da cidade e que, de certa maneira, vão dialogar com esse novo modelo de modernidade. Agora, para você dialogar com o modelo de modernidade, você tem que sair, se desvincular daquilo que anteriormente era visto como retrógrado, era visto como negativo, era visto como algo ultrapassado, selvagem. Então, no caso do carnaval, eles vão aos poucos se desvincular do intrudo para se consolidar o modelo do carnaval parisiense, o carnaval da Belle Époque, o carnaval de Paris, das bailes das máscaras e por aí vai. Óbvio que, como eu falei também, essa relação não quer dizer que no popular o intrudo não continuasse acontecendo. Esse choque cultural vai acontecer a todo momento, a relação elite-populares e por aí vai. A gente vai vendo isso no decorrer do próximo, quem tiver no curso, vocês vão ver que esse choque entre as culturas vai a todo momento estar presente na sociabilidade carioca. Mas enquanto o carnaval teve uma mudança do intrudo para esses bailes franceses, o esporte vai ter uma coisa muito mais curiosa. A gente tem um conceito nas ciências sociais que a gente utiliza normalmente para definir o que é o chamado definição conceitual do que é o esporte, que é o conceito de campo esportivo. Esse conceito ele foi inicialmente produzido, problematizado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, e vários teóricos do campo dos estudos sociais do esporte, posteriormente, dos anos 80 para cá, já fizeram releituras, debates sobre esse conceito. Mas o Bourdieu, a grosso modo, assim resumindo, ele diz que existe uma característica específica do esporte moderno, que é desse contexto da industrialização britânica do século XVIII para frente, a partir da industrialização da Inglaterra e da difusão dos conhecimentos da burguesia inglesa, uma diferenciação desses modelos para os modelos de divertimento anteriores. Então, assim, quando a gente vê lá o cara falando, o esporte na Grécia Antiga, conceitualmente, o que a gente chama hoje de esporte é uma coisa distinta daquilo que se fazia das práticas corporais dos gregos antigos ou do contexto medieval. Existem outras nomenclaturas, que são práticas lúdicas, práticas corporais, divertimentos, que são nomenclaturas e conceitos utilizados para se entender e estudar essas manifestações anteriores à modernidade, anteriores ao século XVIII. Manifestações essas que são importantes e que, assim como o intrudo foi importante para o carnaval, essas foram importantes para a formação conceitual daquilo que a gente chama de esporte no cenário do século XVIII e XIX para frente. Porém,
o que a gente vai definir conceitualmente como esporte moderno é tudo que foi surgindo paulatinamente a partir principalmente do século XIX e que tem como contexto original a Inglaterra, o Reino Unido, oriundos do Reino Unido, já que foi ali que começou a surgir essa cultura burguesa industrial. Não vou entrar nos detalhes de formação de cada esporte na Inglaterra, eu poderia falar que o futebol surgiu nas public schools britânicas, o tal esporte surgiu assim, não vou entrar nesse detalhe, vou ser mais direto para a questão do Rio de Janeiro. Tanto outros países da América Latina como o Brasil sofreram essa influência britânica nos primórdios de consolidação da sua identidade nacional via esporte. O que o Bourdieu, que eu citei, vai chamar de campo esportivo é um conjunto de características que consolidam uma determinada prática enquanto esporte na modernidade. Isso passa por uma questão de entender o esporte como uma prática que tem regras específicas, que tem um corpo técnico específico, que tem um público específico, que tem uma mídia que divulga esse público. Então você tem que ter um público que consuma, você tem que ter divulgação daquilo que você está produzindo e você tem que ter também regulamentos específicos onde você vai ter um calendário próprio para você definir aquela prática. São regras que a gente vai vendo que quem acompanha minimamente qualquer modalidade esportiva nos dias de hoje, vocês vão ver que isso tudo existe. O futebol tem lá seu calendário anual, tá? Óbvio que agora a gente tem um calendário interferido pela questão da pandemia, mas globalmente. Mas o cara que acompanha desde a NFL nos Estados Unidos, o futebol, o basquete, o vôlei, o que for, todas essas modalidades profissionalizadas, inclusive tem uma série agora no Netflix que eu indico, The English Game, que fala um pouco dos primórdios da profissionalização do futebol na Inglaterra do século XIX. Aí quem tiver interesse lá no Netflix, óbvio, com todas as ressalvas que devem ser feitas pela questão da história, vocês vão poder ter uma noção de como isso aconteceu na Inglaterra. E aí veio para o Brasil. Porque todas essas modalidades, quando se profissionalizam, elas embarcam numa lógica de entrar nessa sociedade de espetáculo, que, como eu falei, o Rio de Janeiro, desde os seus primórdios, no século XIX, está se fomentando enquanto uma sociedade de espetáculo. Então o lazer no Rio de Janeiro é moldado por uma espetacularização da sociedade que faz com que as pessoas paulatinamente ocupem mais o espaço público, ocupem mais os espaços noturnos e ocupem as ruas como forma também de você viver essa ideia de modernidade que estava se difundindo. Não necessariamente, gente, quando isso ocorre, a gente está falando que a modernidade que vivia o Rio de Janeiro era igual ou similar à da Inglaterra, só que eles tentavam ser. Mas aí tem um teórico, o Homi Bhabha, que sempre fala uma teoria que ele chama de terceiro espaço, né? Que quando você consolida um novo cenário social, nunca que você vai conseguir chapar ou fazer de forma igualitária aquilo que você está tentando copiar. O Rio de Janeiro era uma coisa antes da cultura britânica chegar, e o que a cultura britânica trouxe é outra coisa, são duas coisas diferentes. E quando isso se choca, se mistura, vai virar uma terceira coisa, que o Bhabha chama de terceiro espaço, é o que a gente chama de hibridismo cultural, né? Quando você junta diferentes manifestações culturais, joga tudo isso no liquidificador, e aí você fomenta uma nova forma de sociedade, uma nova forma de cultura. Óbvio, essa ideia de modernidade no Rio de Janeiro tem como modelo a Inglaterra, tem como modelo a França, mas ela vai ter suas peculiaridades. E as peculiaridades do que é ser carioca, do que é viver o esporte, o carnaval no Rio de Janeiro, que vão depois se diferenciar dos outros países oriundos dessas culturas, certo? E aí o esporte, curiosidade do esporte, que eles também, assim como o carnaval tentou sair do atrasado, do selvagem, do antigo que era o intrudo, o esporte vai sair do antigo que era as touradas. Não sei quem aqui já ouviu falar nisso, mas a cidade do Rio de Janeiro chegou a ter vários espaços específicos para a realização de touradas na cidade do Rio. Então, assim, Flamengo, Laranjeira, Botafogo, como eu citei, o Campo de Santana, teve uma que aí a gente um diálogo com o estado do Rio de Janeiro, teve um campo de tourada também entre São Gonçalo e Niterói. Então, a gente teve vários espaços, não só na cidade, como no estado do Rio de Janeiro, que faziam eventos de touradas e que tinham um público muito forte. Desde o século XVIII, pelo menos, as touradas eram muito fortes e elas continuaram acontecendo até o século XX. E aí é mais para a gente tentar compreender. Assim como eu falei que quando o intrudo começou a ser visto como algo selvagem pelos carnavalescos do século XIX, aqueles que defendiam o carnaval de Paris, que era mais moderno e tudo mais, o intrudo não acabou 100%. Tal como as touradas. Quando as touradas começam a ser vistas como algo selvagem, que você massacra os animais, como um país que se diz moderno está usando um animal de forma tão selvagem, está fazendo algo que pode até matar o animal. A gente tem que saber a diferença, assim, porque existe uma diferença entre a tourada portuguesa e a espanhola. A espanhola é mais cruel, vamos dizer assim, que é a que mata o touro mesmo. Só que a portuguesa, apesar de não chegar ao nível tão cruel como a espanhola, também tinha dramatizações, um cenário de dramatização muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então, para os olhos de um país que está se entendendo, a galera aí falando que não sabia, Fátima, tudo bom, Fátima? Prazer.
Mas é isso, assim, existem inclusive livros específicos sobre touradas na história do Rio de Janeiro. Quem depois tiver curiosidade, eu deixo aqui meu e-mail, vocês podem mandar que eu indico a bibliografia. E para um país que no século XIX, a gente está falando de um país que está num cenário de fim do antigo regime, ideias iluministas, ideias de liberdade. Vou mostrar os livros, pode deixar. No final da minha live eu vou mostrar alguns livros de indicação e posso também indicar outros caso vocês tenham curiosidade. Esse das touradas, por exemplo, eu não estou com ele aqui agora, mas é do mesmo professor que eu citei o livro anterior, do Vitor Mello. Então tem alguns trabalhos já publicados. Mas para a galera, pensem comigo, Rio de Janeiro tentando ser um modelo de sociedade desenvolvida e moderna na América Latina, no Brasil. Um modelo de sociedade que se igualava à Inglaterra, se igualava à França. Um modelo de sociedade que se entendia como um parâmetro para o que futuramente seria a industrialização no país. Um modelo de sociedade que dialoga com o fim do antigo regime, o avanço dos direitos, da liberdade, dos pensamentos iluministas. Aonde que você maltratar um animal num evento como a tourada vai entrar como moderno nisso? Então as touradas lá na Europa passaram a ser mal vistas, culturalmente ainda continuam em vários países, mas, por exemplo, por que Espanha e Portugal vão nesse cenário de modernidade ficarem para trás no caminho? A galera falando aí... Sim, eu vou falar das corridas de cavalo, Marcelo, quando eu falar do TUF, e aí eu vou entrar nessa questão, que ele citou que o Maracanã era um dos espaços que teve corrida de cavalo, e tem vários jockeys clubes até hoje na cidade do Rio de Janeiro, que foram onde vai ter essa mudança da tourada para o esporte, mas vamos chegar. Começou na Europa uma demonização, vamos dizer assim, das touradas enquanto algo bárbaro, algo retrógrado, medieval, que não deveria continuar. E aí países como Espanha e Portugal que mantiveram essa cultura passaram a ser vistos de uma forma negativa, tanto para os antigos moradores, antigos colonizados da América, né, como para os europeus, tanto que Portugal e Espanha vão ficar um pouco atrás nesse processo de industrialização num primeiro momento. Inglaterra, França, Alemanha, posteriormente, estão vendendo uma lógica de modernidade que se distancia dessas práticas bárbaras, se distancia do intrudo, que era a introdução do carnaval aqui, e se distancia das touradas. E aí eles vão paulatinamente tentar construir uma nova ideia de campo das práticas corporais, das práticas de divertimento no Rio de Janeiro, de entretenimento, que passa pela formação do campo esportivo. E aí, vou citar aqui um outro livro. Esse livro aqui é o Cidade Desportiva, tese de doutorado do professor Vitor Mello, da UFRJ, novamente citando ele. Esse livro fala um pouco sobre esses primórdios do campo esportivo no Brasil, tendo como foco a cidade do Rio de Janeiro. Até que horas vai a live? Acredito que mais uns 10 minutos, tá bom? 10 minutos a gente está fechando sem falta. O livro do Vitor, ele conta como duas práticas esportivas foram as principais nessa consolidação de um campo esportivo no Rio de Janeiro, que vai aos poucos deixando as touradas para trás. A primeira delas é o TUF, que são as corridas de cavalo, e a segunda é o remo. E o TUF vem primeiro porque o TUF ele vai primeiramente ser o primeiro... O TUF, para quem não sabe, está ligado às corridas de cavalo, que aconteciam nos Jockey Clubs, que existiam pela cidade, que existem até hoje, muitos, né? Aconteciam em espaços como, por exemplo, que é o Maracanã, como já foi citado aqui. E o TUF ele era mais prático de se fazer, porque o cavalo já era um animal que era usado como meio de transporte há séculos, e era de fácil conhecimento, então também de fácil acesso para aquela burguesia que está se formulando como elite no Rio de Janeiro. Então eles podem se enquadrar uma ideia de modernidade com a prática do divertimento, com a prática esportiva, sem tentar fazer grandes coisas ou grandes coisas diferentes daquilo que eles já faziam, se aproximando da Inglaterra, se aproximando da França. Eles podem fazer isso a partir do TUF, se distanciando da tourada e fazendo a corrida de cavalos. Lembrando que a corrida de cavalos também tem os seus primórdios na Inglaterra. A Inglaterra que é quase a pioneira em boa parte dessas modalidades esportivas. E a corrida de cavalo vai ser a primeira que vai formular esse campo esportivo na cidade do Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa. Com o passar das décadas, principalmente a partir da década de 1840, só um detalhe, em 1840 também nessa década que tem o primeiro baile de carnaval no Rio de Janeiro, e a partir de 1840 para 1850 que a gente vai começar a ter uma organização para o que depois vão ser as regatas, que é o que? As disputas do remo. E o remo vai ser o segundo esporte que vai se consolidar como um campo esportivo no Rio de Janeiro. E paulatinamente o remo vai substituir em importância o TUF. O TUF então surge ainda como algo que vai ser moderno,
que é a corrida de cavalo, tem uma ideia de campo esportivo, vai deixar a tourada de lado, mas o TUF ainda é ligado a algo um pouco mais retrógrado, porque tem ligação com animais, natureza, não que isso não possa existir no esporte, mas ainda não tem a ideia da modernidade ligada ao indivíduo, ao ser humano. Só que aí o século XIX também é o quê? Um período de consolidação da ciência, avanços dos estudos da medicina, avanços dos estudos de várias áreas das ciências da natureza, e aí os avanços dos estudos médicos vão dizer o quê? Que você, por exemplo, tomar banho de mar pode ser bom para várias coisas na saúde. É benéfico para curar uma coisa, é benéfico para curar outra. E as pessoas começam a ocupar as praias, os espaços marítimos da cidade do Rio de Janeiro, que são muitos, para o âmbito também de você utilizar como um benefício da saúde. E ali, quando você está usando, porque, deixando claro, gente, o uso da praia como lazer não era algo comum até o século XIX, não era. Por mais que a gente possa pensar, pô, a praia era mais limpa na época, tinha mais praias, mas não usava-se de forma costumeira esses espaços como espaços de lazer. Quando eles começam a ocupar como espaços de cura médica ou de melhor uso para a saúde, eles começam a ver, pô, isso é legal ocupar areia, é legal ocupar o mar, é legal ocupar isso aqui como espaço de lazer também. Os vestimentos eram totalmente diferentes do que a gente conhece hoje. Já fiz estudos sobre natação no século XIX, por exemplo, que as mulheres usavam um colã que ia do pescoço ao tornozelo, com gravata para nadar. Totalmente diferente. Isso seria vestimentos que hoje em dia tiraria o próprio rendimento da pessoa que iria fazer a competição, porque obviamente deixaria ela mais lenta e tudo mais. Só que é para a gente ver como as mudanças culturais ocorrem, certo? E aí o que acontece? Com o avanço da medicina paulatinamente, vai fazendo também com que ocorra um avanço da ocupação do espaço das praias. E quando começa a ocupar o espaço das praias, vão surgir os esportes aquáticos. Vai surgir posteriormente a natação, o polo aquático, e vai surgir no primeiro momento, tá falando aqui do primeiro clube de vela na Guanabara, foi fundado por ingleses em Niterói. Sim, tanto em Niterói como Rio de Janeiro vão ser pioneiros nesse cenário da vela e do remo, e até hoje tem clubes importantes em Niterói e Rio de Janeiro que disputam competições do remo, por mais que na grande mídia pouco se fale disso. Mas o remo foi um esporte pioneiro no sentido de utilização dos seres humanos como esportistas, porque no TUF tinha muita ligação com o cavalo, certo? Mas o remo vai ser pioneiro nesse sentido do ser humano atleta, porque aí a gente começa a ter uma mudança também estética. Que aí o ser humano, com o avanço da saúde, da medicina, começa também a ter uma mudança nos corpos. Vai sair aquela ideia do homem franzino, que era aquele homem do romantismo alemão antigo, o homem mais magro e tudo mais, e vai começar a se valorizar um padrão estético mais similar com o que a gente vai ver posteriormente. O cara mais atlético, o atleta do remo, que tem braços fortes, que vai dialogar com a ideia do homem moderno, o homem da modernidade. E isso vai começar a ocupar o espaço público. Às vezes tinha uma regata no remo, que era de manhã, isso acontecia num clube específico, que de tarde tinha uma festa, que depois gerava um baile, e aí dali tinha toda uma sociabilidade gerada dentro desse cenário. Então a mulher que estava, por exemplo, como espectadora, a gente ainda não tem mulheres participando nesse momento, mas está como espectadora no remo, é a mesma mulher que está flertando com o homem mais tarde no baile. Então isso tudo está construindo o quê? Um novo cenário de sociabilidade na cidade, de lazer e de entretenimento, certo? E aí com isso a gente começa a consolidar essa indústria do entretenimento no Rio de Janeiro. E aí o remo, ele vai ser o porta-voz de entrada desse cenário, porque ele vai paulatinamente construindo um campo esportivo que o TUF já vinha fazendo, se desvinculando das touradas, mas agora ele coloca o ser humano como agente principal. Botando, não, mas o remo, o cara tá lá, o remador, ele está desenvolvendo o corpo dele, ele está dialogando com os ideais de ciência, de saúde, da medicina. E isso passa a ser muito bem visto para um país que estava tentando se enquadrar nas ideias de modernidade. Deixando claro também que as primeiras regatas que o Rio de Janeiro traz são cópias de clubes britânicos. Então também é da Inglaterra, também é do Reino Unido, também é da Grã-Bretanha, que eles copiam esse modelo de sociedade esportiva. Então só para a gente caminhar para o fim, o que a gente falou hoje? A gente tem um cenário então do século XIX que é oriundo dessas mudanças da industrialização inglesa, francesa na Europa. Essas mudanças vão formular uma consolidação de uma ideia de modernidade, de cultura moderna que vai se expandir para o mundo, onde no caso do Brasil, o Rio de Janeiro, por ser a capital e por ter uma prevalecência desde a chegada dos portugueses da família real em 1808, o Rio de Janeiro vai ser o cartão postal de porta de entrada. E aí, no Rio de Janeiro, vai se consolidar novas formas de lazer, novas formas de sociabilidade, onde o carnaval vai paulatinamente ocupando o espaço que outrora era do antrudo, o carnaval notadamente das máscaras, da França e tudo mais, e o Marcelo falando que o remo era praticado nas grandes universidades da Europa e Estados Unidos. E é até hoje, tá, Marcelo? Mas já nesses primórdios, é exatamente nas escolas e universidades britânicas que o remo começa a surgir. Você está certíssimo. E é
também é nesses contextos de universidades e escolas que vão surgir outras práticas britânicas também, como as práticas coletivas, dentre elas o futebol, que a gente vai ter oportunidade de falar em outros momentos. Mas aí o primeiro campo esportivo no Rio de Janeiro vem nesse sentido, de negar as touradas como algo retrógrado, antigo, que deveria ser superado para alcançar a modernidade. Entra-se primeiro com o TUF, que ainda dialoga com uma ideia antiga de natureza, mas já se diferencia do bárbaro que eram as touradas, e depois entra no Remo, que aí é a explicitação máxima, é a exacerbação desse modelo de homem moderno, desse ideal do homem da medicina, dos corpos fortes, que se vinculam a um projeto de sociedade, de modernidade da nação brasileira. Posteriormente, no esporte como um todo, a gente vai ter uma outra influência britânica, que são o quê? A formação de clubes britânicos específicos que vão, dentro de um diálogo entre as fábricas e indústrias britânicas que tinham no Rio de Janeiro, principalmente na zona oeste e norte do Rio de Janeiro, mas também sim, em alguns lugares da zona sul e região mais central, essas fábricas elas vão formular uma sociabilidade entre a burguesia dona das fábricas e os operários, os chamados proletários. E essa sociabilidade vai fomentar posteriormente a união e vinculação a novos projetos de práticas esportivas. Dentre esses projetos, os projetos de práticas britânicas coletivas que ocorriam já desde o início do século XIX na Inglaterra, como práticas, que eu posso citar aqui, o rugby, o cricket, que são duas das modalidades mais difundidas no mundo até hoje, no mundo esportivo, apesar de para nós brasileiros serem desconhecidas, elas são práticas que são difundidas no mundo todo, e posteriormente o futebol. Na verdade, o futebol que vem depois desses dois, assim, o futebol acaba sendo aquele que vai mais se popularizar por várias questões, e não tem nenhuma chave, não tem a cereja do bolo, assim, a receita do bolo para a gente dizer por que o futebol pegou mais do que o cricket ou o rugby, ou que o remo. Em outros países o cricket pegou mais do que o futebol, como na Índia, por exemplo. Só que a gente tem explicações assim mais plausíveis para tentar compreender a origem do futebol. Fujam, gente, dos mitos. A gente vê na imprensa muita gente falando, o Charles Miller é o grande fundador do futebol brasileiro. Mas a galera de Bangu fez um jogo antes do Charles Miller que a galera diz que não é comprovado. Mas o Oscar Cox no Fluminense foi o primeiro. Gente, tudo isso são aqueles chamados mitos fundadores. Os historiadores tentam desconstruir um pouco isso, porque é muito difundido na imprensa a ideia de que tem que ter um mito fundador para a coisa. Na verdade, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Paulatinamente está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diferentes lugares da cidade do Rio de Janeiro, no popular, na elite. O futebol não surge só da elite. O caso de Bangu é um exemplo claro na zona oeste do Rio, no movimento operário, que já está tendo desde 1894 indício do futebol lá. Então a gente está tendo o quê? Um parâmetro de construção de uma sociabilidade do esporte que ela está se modelando em vários aspectos e várias camadas sociais. Óbvio que adentrar em cada uma dessas camadas requer um estudo empírico muito preciso, mas a gente pode já com os estudos que existem até hoje, dentro da historiografia, das ciências sociais, aproximar o nosso olhar numa perspectiva de tentar entender que não tem um mito fundador específico, mas que estavam ocorrendo a par e passo, ao mesmo tempo, ou paulatinamente, dentro de um processo mais amplo. O futebol não está só com Charles Miller, mas está nas escolas, está nas fábricas, está nas ruas, o rugby idem, nos clubes britânicos. Então, primeiro a gente tem o TUF, segundo o Remo, e num terceiro momento vão ter os clubes britânicos se formulando de uma maneira mais ampla, onde desses vão surgir os clubes de rugby, de cricket, até chegar na transição do século XIX para o XX, para o futebol. E aí eu não tenho mais tempo, gente, para falar do futebol especificamente, porque eu poderia fazer uma live aqui desse tempo todo que eu fiquei, 1h e 23 minutos aproximadamente, só sobre futebol. Mas quem tiver a oportunidade, gostou, tiver curiosidade, depois acesse lá o site do Instituto, tente ver se vai ser possível para vocês fazerem o curso que eu vou ministrar amanhã, quarta, sábado e na próxima terça. Mesmo que vocês não estejam em todas as aulas, mas as aulas depois vocês podem pegar o que vocês conseguirem, porque aí nessas aulas eu vou poder de forma muito mais calma, muito mais detalhada e obviamente debatendo com vocês, falar um pouco de forma mais específica dessas modalidades, falar do remo de forma mais específica, do carnaval de forma mais específica, do futebol de forma mais específica e ver como isso adentrou na história da cidade de uma maneira mais ampla, de forma que a gente consiga assim também conhecer um pouco mais da história da cidade por esses objetos, que repito, como eu falei, não é estudar o esporte de uma maneira, vou estudar o esporte no Rio agora e acabou, vou estudar o futebol no Rio porque eu gosto de futebol. Não, você não pode desassociar o objeto de estudo, que é o futebol, o carnaval, o esporte, o lazer, ou seja lá o que você quiser estudar enquanto objeto de estudo, você não pode desassociar isso da história da cidade, porque a história da cidade é que vai te contar como esse objeto se consolidou
no espaço que você está pesquisando. Porque, repito, o futebol na Inglaterra que o Rio de Janeiro está tentando copiar, quando chega no Rio de Janeiro se faz de forma totalmente diferente. O carnaval que eles trazem da França no Rio de Janeiro é de forma totalmente diferente. Então você só pode conseguir consolidar um olhar sobre aquele objeto que você está estudando quando você olha para o local. Por isso que a gente fala sempre na historiografia de olhar tempo e espaço, quando e onde ocorreu o fato histórico. O espaço é o quê? O local. A cidade do Rio de Janeiro, você entender o futebol no Rio de Janeiro, não é entender como ele surgiu na Inglaterra, e sim como ele foi trazido de lá para cá e se materializou aqui com suas particularidades. Essas influências da modernidade britânica, francesa, vão ser importantes para consolidar o modelo que o Rio de Janeiro queria se fazer. Só que o modelo do Rio de Janeiro não vai ser nem o francês nem o inglês. Vai ser uma mistura disso tudo que vai consolidar aquilo que a gente chama de Rio de Janeiro enquanto forma de identidade. Então, nesse curso que eu vou começar a partir de amanhã, a galera que já está matriculada vai poder curtir, a gente vai falar no primeiro momento dessa consolidação de uma sociedade do lazer no Rio de Janeiro, avançando para a sociedade esportiva, para o futebol, vai ter uma parte só do futebol, porque o futebol não é puxar sardinha, mas tem uma importância social muito grande, é inegável, e a gente vai tentar inclusive diferenciar ou demonstrar, por exemplo, como que é a questão do futebol masculino e feminino, como que de certa maneira isso se relaciona, como que o futebol masculino, por que ele tomou tanta proporção em relação às outras modalidades, e também chegar no carnaval, tentando dialogar com a lógica do carnaval espetacularizado que a gente tem hoje, o carnaval das escolas de samba, o carnaval antes e depois do sambódromo, que é nos anos 80 que o sambódromo começa a ter os desfiles, e a gente tentar dialogar com tudo isso. O Geógrafo Brasil perguntou se amanhã a aula será pelo Zoom. Sim, amanhã já começa pelo Zoom. Quem tiver inscrito lá no curso, quem não tiver, o preço é quase simbólico, gente. Pode passar lá em cartão 12 vezes, não sei exatamente o valor, mas é bem pequeno. Por cada curso é só ver lá, dar uma olhada que vocês vão conseguir se inscrever com tranquilidade. Então, resumindo, essa modernidade europeia, britânica e francesa notadamente, ela chega como um ar de nova forma de sociabilidade no Rio de Janeiro, faz com que o Rio de Janeiro adote esses padrões para tentar se consolidar enquanto a Paris dos trópicos ou a cidade mais moderna da América Latina ou da América do Sul. O Rio de Janeiro, então, pega esses parâmetros e consolida novas formas de sociabilidade, aonde o esporte, o futebol, o carnaval, o lazer como um todo vão estar dentro dessa espetacularização da sociedade carioca. Então, o carnaval, como eu falei, ele vai paulatinamente substituindo o retrógrado, o antigo, o bárbaro, que era o intrudo, pelos carnavais das máscaras, dos bailes, e posteriormente vai ter o diálogo com o carnaval da rua, porque aí o elite popular em algum momento vai se chocar. Tal como o esporte como um todo, que vai se deixar de lado as touradas, que acontecia em vários lugares. A gente tem ali, quem conhece, por exemplo, boa parte ali na zona sul do Rio, tinha tourada em Botafogo, no Flamengo, ali em Laranjeiras, entre Laranjeiras e Flamengo, próximo do que é onde hoje é a sede do Fluminense, também tinha touradas, Campo de Santana, como eu citei também Niterói e São Gonçalo. Então, tinha vários lugares que as touradas aconteciam. Deixando mais específico isso, a tourada era vista como algo bárbaro, eles passam a paulatinamente entrar numa lógica da modernidade, entrando no campo esportivo, tal como Bourdieu conceituou naquilo que a gente chama de esporte moderno. Primeiro com turf e depois com remo, que vai trazer todo esse ideal atlético, esse ideal ligado do homem moderno, ligado do homem que tem uma preposição estética diferenciada, ligada à modernidade da medicina, da ciência. E aí depois vem com a questão da ciência ligada à ideia do novo homem, e isso depois vai se relacionar com os esportes coletivos britânicos até chegar no futebol. Para encerrar minha fala e ver se alguém tem alguma pergunta, pediram para mandar o link do Zoom, mas provavelmente quem se inscrever no curso vai receber esse link, deve ser por e-mail mesmo. Não vai ser eu que vou enviar daqui não, mas vocês vão receber. Vou perguntar agora, deixar aqui aberto, se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa, para a gente me estender mais, que a galera deve estar aí saco cheio de tanto ouvir falar, né? Mas vamos lá. Alguém tem alguma pergunta específica, seja dúvida do curso, do que eu falei, podem escrever. Elogios, sugestões, críticas. Estou aberto aos ouvidos aí. Isso aí 9h30 já, gente. Se ninguém tiver nada, eu vou encerrando. Bom, gente, então, só para contextualizar, foi um prazer. Agradeço muito essa galera aí que ficou até agora me ouvindo. São 9h30 da noite, a gente começou essa live 8 horas, a live caiu com 1 hora, voltamos, ficamos mais meia hora. Agradeço a escuta, agradeço também pelas perguntas. Quem tiver qualquer outra questão, o meu e-mail é eduardogomes.historia@gmail.com.
Obviamente vocês podem me procurar aqui também pelo Instagram do Instituto e me mandarem dúvidas. Falar aqui do livro, dos livros, só citando aqui. Cidade Desportiva é o livro que eu citei que fala sobre os primórdios do esporte do Remo e do Tufo no século XIX. O livro de ouro do Carnaval Carioca, do autor Felipe Ferreira, é do professor de História da Arte da UERJ. E citei também esse livro aqui, Esporte e Lazer Conceitos, do professor Vitor Mello. É um livro que é muito interessante para entender a conceituação desse conceito, desse contexto inicial do conceito do que a gente chama de esporte e o que a gente chama de lazer no cenário da modernidade. Esse livro aqui é um livro do professor Leonardo Pereira, da PUC Rio, Futebol Mania, que fala sobre os primórdios do futebol nas primeiras décadas do século XX. Todos esses livros e muitos outros, quem tiver interesse, repito, pode me mandar mensagem aqui no Instagram, direct, e-mail, eduardogomes.historia@gmail.com, que eu vou contextualizar e responder com o maior prazer. Amanhã a gente inicia a aula. Quem puder se matricular e quiser matricular no curso é no site do Instituto Venturo. E vamos seguindo em frente. Tem alguma pergunta aqui? Só um minuto, gente. Só para eu encontrar a pergunta. Curso de espirometria. Perguntou isso? Isso. Não, Eduardo Gomes, tá? Botaram aí eduardo.história. Na verdade, eduardogomes.história. Tá bom? O e-mail. eduardogomes.história@gmail.com. Tem um Gomes aí depois do Eduardo. E aí, obviamente, vocês me mandando, vai ser um prazer lá responder. Ok, galera? Isso aí, é isso aí. eduardogomes.história. Tá bom? Tô também aqui no Instagram. Quem quiser pode seguir, mandar direct, mensagem, que eu respondo lá com o maior prazer. E qualquer indicação bibliográfica, obviamente, vocês podem me mandar mensagem. Quem tiver matriculado no curso, vocês vão receber até amanhã uma ementa do curso que eu vou lecionar nos próximos 4 encontros, na próxima terça, amanhã, quarta, sábado e na próxima terça, semana que vem, sempre à noite, 18h10 às 20 horas, a gente termina entre 9h30 e 10 horas da noite. Esse curso vai ter uma interação maior, porque é pelo Zoom, a gente pode debater, eu vou trazer PowerPoints, vídeos que a gente vai interagir com o curso e que, obviamente, ali eu vou colocar a bibliografia toda digitada para vocês. Beleza? Agradeço a participação de todos. Quem tiver interesse também, visite a página do Instituto Venturo. Lá tem vários cursos de capacitação, cursos de extensão, cursos preparatórios e cursos de pós-graduação. 2 deles aos quais eu leciono, o MBA em Direito Desportivo e após em História da Cidade do Rio de Janeiro. Ok? Posso encerrar, galera? Vou então seguindo. Uma boa noite a todos. E estou disponível, como eu falei aí, pelo e-mail e pelo Instagram. Ok? Grande beijo, um abraço. Seguimos nos cuidados na quarentena. Não saiam de casa quem puder. Quem não puder, saia com cuidado. E vamos que vamos. Um abraço aí, gente. Boa noite.